Primeira coisa, vamos entender para que serve o diferencial. Então aqui temos duas situações. Uma delas o veículo andando em linha reta e outra o veículo fazendo curva. O sistema de transmissão ele tem que manter o tracionamento das duas rodas nas duas situações. Nessa primeira, as duas rodas elas vão traçar o mesmo trajeto durante o percurso de condução do veículo. Até aqui tudo bem. Porém, se a gente analisar o que acontece no traçado que é feito pelas rodas, ou melhor ainda, o percurso que essas rodas andam, o caminho que elas percorrem, tem uma diferença de tamanho. Então a roda externa à curva tem um comprimento maior do que a roda interna à curva. E isso seria um problema se não existisse o diferencial na transmissão do veículo. O diferencial consegue fazer com que o veículo mantenha tracionamento nas duas rodas, mesmo elas tendo diferenças de rotações, da roda interna para a roda externa da curva. E onde que está esse diferencial? Existem dois tipos de disposição dos sistemas de transmissão e do motor também, do grupo motopropulsor de maneira geral, que são os sistemas longitudinais e os sistemas transversais. Independente do tipo de construção, os dois usam o diferencial. Em veículos de passeio, o diferencial está instalado dentro da própria caixa de transmissão. A gente chama de transmissão compacta. Nessa imagem aqui de cima a gente consegue ver o diferencial instalado aqui dentro, junto com as árvores primária, secundária do sistema de transmissão. E o diferencial ele já tem as saídas para os semi-eixos que levam rotação e torque diretamente para as rodas. E como é acionado o diferencial? Ele é acionado através da ligação entre o pinhão e a coroa. O pinhão ele é instalado no eixo de saída da caixa de transmissão, normalmente o eixo secundário. Nesse exemplo eu tenho uma caixa de transmissão compacta com um eixo primário e secundário. O pinhão, que é essa engrenagem menor, está instalada na ponta de saída da árvore secundária e vai logo acoplada na coroa do diferencial. A coroa é essa engrenagem maior. Dependendo de como é disposto o conjunto de transmissão, o pinhão e coroa podem ter formatos diferentes e ângulos de acoplamento diferentes. Por exemplo, em caixas de transmissão compactas, o acoplamento deles é feito dessa forma, com dentes engrenados no mesmo plano. Já em transmissões onde existe a necessidade da alteração do ângulo de rotação da transmissão para as rodas, como é o caso de transmissões longitudinais, em que a linha de centro do motor está no mesmo sentido da carroceria e tem que haver a inversão da rotação em 90 graus, os dentes da coroa e pinhão têm ângulo para conseguir fazer com que a coroa gire e faça a alteração do ângulo de rotação. A coroa é fixada na carcaça do diferencial. Pode ser por parafuso ou por interferência mecânica, depende do processo de fabricação. E é a coroa quem aciona o diferencial para fazer o funcionamento da parte interna. E como funciona o conjunto de diferencial? O que faz com que ele consiga fazer a tração das rodas, mesmo com diferença de rotação e tamanhos diferentes de percurso traçado pelas rodas? O grande segredo está nesse conjunto de engrenagens montados dentro da carcaça do diferencial. Essas são as engrenagens satélites e planetárias, ou também conhecidas como engrenagens planetárias. As engrenagens menores são as engrenagens satélites e as engrenagens maiores, que são as engrenagens de saída para as rodas, que vão para os semi-eixos, são as engrenagens planetárias. As engrenagens satélites elas são fixadas na carcaça do diferencial e giram no próprio eixo, enquanto que as engrenagens planetárias são as que realmente vão transmitir a rotação e força para fora da caixa de transmissão e levar até as rodas. Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento do conjunto planetário em diferentes situações. Nessa primeira situação é o veículo andando em linha reta. Então nesse caso não existe diferença de rotação entre as rodas do veículo, portanto as engrenagens planetárias fazem a mesma rotação. Então observem que as engrenagens satélite são mantidas fixas e as engrenagens planetárias giram a mesma rotação, ou seja, as rodas de tração estão girando a mesma rotação. Nessa segunda situação, o veículo fazendo curva. Então notem que as engrenagens planetárias começam a desenvolver rotações diferentes.
Então aqui seria a roda interna, a curva, com uma rotação menor, e a roda externa, a curva, fazendo uma rotação um pouco maior, descrevendo aquele trajeto com diferentes tamanhos durante uma curva. Porém, o diferencial tem um grande inconveniente, que é uma situação de uma das rodas estar bloqueada, como por exemplo, parada sobre uma poça de lama ou um piso molhado. Nessa situação, existe o travamento de uma das rodas, ou o bloqueio dela, e a outra roda fica girando em falso, que é o famoso patinar. O veículo fica patinando, sem sair do lugar, por conta do conjunto de diferencial, do conjunto de engrenagens planetárias. E como funciona todo esse conjunto em veículo que tem tração nas 4 rodas, ou tração somente na traseira? Não muda muita coisa, o funcionamento do diferencial é o mesmo, vai ter coroa, pinhão, engrenagens planetárias, satélites, porém, dependendo da situação, ele pode ter mais de um diferencial, como é essa situação aqui. Nesse caso, é um veículo com tração nas 4 rodas, com o sistema de transmissão instalado na transversal. Nessa situação, existem 3 diferenciais. Um instalado dentro da própria caixa de transmissão, um no eixo traseiro, e também nesses casos existe um componente chamado caixa de transferência. Ele é responsável por fazer a ligação da transmissão que está no eixo dianteiro com o eixo traseiro através do cardan. Então esse aqui seria uma peça intermediária entre a transmissão dianteira ligada com o cardan até o diferencial traseiro. Os 3 componentes funcionam praticamente da mesma maneira.